Fala moçadinha, aula de hoje, Pedologia 2, vamos estudar os fatores que vão propiciar a criação dos solos, o desenvolvimento dos solos. Quais são esses fatores? São vários, tá pessoal? Quando você pensa se um solo ele é mais bem formado ou menos formado, se ele é mais úmido, se ele é mais seco, se ele é mais vermelho, se ele é mais cinza, se ele é mais espesso, menos espesso, tudo isso tem a ver com os seus fatores de formação. Certo? E nós vamos começar, pessoal, com o principal deles, que é o clima. Aquele mesmo, pessoal, aquele conjunto todo dinâmico que nós estudamos nas últimas aulas aí, né? Estudamos sobre tempo, clima, toda aquela dinâmica, lembra? Pois é, pessoal, o clima é o principal fator de formação de um solo, certo? É o principal, indiscutível. É aquele que mais vai agir, principalmente no que se refere à questão da temperatura e da umidade, certo? Imagina aquele globinho que eu estou trabalhando com vocês aí em várias aulas, perfeito? Vamos utilizar ele para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar essas informações, ok? Pois bem, galera, quando nós falamos em solos, nós vamos dividir basicamente em dois grandes grupos, tá? Os solos que se formam em regiões quentes e úmidas e os solos que se formam em regiões frias ou secas, certo? Nesse primeiro momento a gente vai falar do solo que se forma em regiões quentes e úmidas, né? Seria ali a região intertropical ou zona intertropical que está destacada no mapa aí em vermelho, certo? Se você tem aí, pessoal, uma temperatura mais elevada, porque você recebe mais energia do sol, certo? Uma temperatura mais elevada, você tem aí mais chuva. A chuva, pessoal, ou seja, a umidade é um fator muito importante na decomposição das rochas, certo? Então você vai ter aí nessa faixa intertropical uma decomposição muito mais rápida, muito mais intensa, certo? Vai resultar aí em solos ácidos, solos mais espessos. O que significa solos espessos? Com maior profundidade, com maior quantidade de horizontes, certo? Na maioria das vezes aí solos com tendência aí argilosa, pessoal, ou seja, sedimentos bem pequenininhos, resultantes aí de um grande grau de decomposição, certo? São solos aí, a grosso modo, sempre ricos em óxido de ferro, alumínio e também matéria orgânica. Vamos lembrar, né, pessoal, que essa região intertropical aí, ela favorece o surgimento de uma biodiversidade monstro, né? Nós temos aí as florestas tropicais nessa região aí que fornecem todo esse embasamento, toda essa matéria orgânica aí para a formação dos horizontes OS, né? São horizontes orgânicos que ficam na porção de cima do solo, ok? Exemplo aí, pessoal, de solo de região quente e úmida é o chamado latossolo, que é um latossolo. É o solo mais encontrado aqui no Brasil, né? Um solo super rico aí em óxido de ferro, como vocês podem ver pela cor avermelhada, ok? Agora, em regiões frias e ou secas, pessoal, nós vamos ter o quê? Uma decomposição mais lenta da rocha, ou seja, menos intensa, demora mais para formar um solo. Na maioria das vezes, solos são neutros, né? São alcalinos, lembrando que aqui eu estou falando de escala de pH, tá, pessoal? São menos espessos, significa que são mais finos, têm menos horizontes, e são pouco argilosos. O que significa isso, pessoal? Seus sedimentos são mais grosseiros, tá? São sedimentos maiores. Por quê? Porque ainda não ocorreu um processo pleno aí de decomposição da rocha, ok? São solos, na maioria das vezes, aí, ricos em cálcio, ricos em magnésio e ricos em potássio, ok? Melhor exemplo aí, galera, o Brunizem, também chamado aí de chernossolo ou ainda chernozion, como nós vamos falar aí um pouquinho mais para frente na aula, ok? Pois bem, mais um fator de formação importantíssimo aí, galera, a questão do relevo. A grosso modo, moçada, quando você tem uma área relativamente plana, os solos são mais desenvolvidos. Tende a ter solos mais desenvolvidos. Quando eu falo solos mais desenvolvidos, são solos mais maduros, mais antigos, logo mais profundos, né? Mais espessos, com mais horizontes. Agora, numa área mais íngreme, cara, isso não favorece a formação de solo. Você vai ter solos menos desenvolvidos, solos mais rasos. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui que ela ilustra perfeitamente, pessoal. Estão vendo? Tem a imagem principal, depois 4 perfilzinhos aí, estão vendo? Bate o olho no primeiro, aquele lá do seu lado esquerdo. Vocês vão perceber, pessoal, que ele está quase numa área de topo de morro. Se está numa área de topo de morro, soma-se aí. Soma-se o declive, soma-se a ação da gravidade, pessoal, o pouco de solo que se forma, qualquer chuvinha é levada embora. Você concorda comigo? Quando a rocha começa a decompor e solta ali, né, se decompõe em sedimentos, a primeira chuva que vier leva esse sedimento para baixo. Então você praticamente não tem a formação de solo, como vocês podem ver na primeira imagem.
Na segunda imagem, pessoal, já tem uma formação de solo um pouquinho maior. Por quê? Porque o desnível já é menor, certo? Ok? Mesma coisa vocês vão ver aí, ó, no terceiro quadrinho e depois no quarto quadrinho. Mas vão perguntar para mim, por que no terceiro quadrinho você tem menos solo do que no quarto quadrinho? Pessoal, vamos só lembrar uma coisa, né? É o terceiro quadrinho, é o terceiro perfil. Se você observar na imagem, você vai perceber que primeiro está numa área de rebaixo, que é uma área de bacia sedimentar, está propícia, por exemplo, a uma cheia do rio, isso acaba transportando sedimentos, então dificulta um pouco mais aí a ação de formação dos solos, tá? A sua pedogênese, ok? Então o local aí desse relevo que vocês mais estão observando a formação de solo é o quarto perfil, né? Que está bem no meio ali de uma região bem plana, né, pessoal? Então regiões planas acabam favorecendo aí a formação de solos, ou seja, acaba favorecendo a chamada pedogênese, ok? Mais um fator de formação, o tempo, galera. Se eu tenho um ser humano de 5 anos, se eu tenho um ser humano de 50, pessoal, ou seja, eu tenho uma criança, tenho um idoso, o que vai caracterizar essa criança ou esse idoso são as características do tempo acumulado de vida que essas duas pessoas têm, certo? Com o solo é a mesma coisa. Um solo com menos tempo de formação, ele é um solo mais raso, ele tem menos horizontes, ele é pouco desenvolvido, certo? Agora, em compensação, um solo que consegue se formar plenamente, ou seja, tem mais anos de rodagem aí, são solos mais profundos, são solos mais desenvolvidos, são solos com horizontes mais bem definidos, pessoal, mais bem definidos. São solos que nós chamamos aí de solos maduros, tá? Então, solo com bastante tempo de formação são chamados de solos maduros. Como eu sei se um solo é maduro ou não? Cara, pelo número de horizontes que podem ser identificados. Se você tem um solo com pouco horizonte, com certeza, pessoal, é um solo pouco desenvolvido. É um solo raso. Agora, se você tem bastante horizonte, mais bem desenvolvido, é mais maduro e tem mais tempo de formação. Tanto é que solos com bastante horizontes, costumam ser solos bem mais profundos, tá, pessoal? Isso já denota aí que é um solo mais antigo, certo? Dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui que mostra muito bem, ó. Você tem na primeira imagem ali um solo primitivo, né? Um solo que está começando a se formar, depois um solo jovem, né? E depois você tem um solo maduro. Eu sei que vocês vão perguntar, pessoal, mas o que são esses líquens que está dizendo aí na primeira imagem? Pessoal, é muito comum acontecer isso daqui, ó, quando um solo vai começar a se formar. Ó. Você tem uma rocha exposta, tenho certeza que alguns alunos já devem ter visto isso em algum local, em algum sítio ou algo do tipo, né, um terreno. Você tem uma rocha exposta e do nada começa a juntar terra ali. Né? O pessoal acha que muitas vezes essa terra é transportada pelo vento ou pela chuva. Não apenas. Às vezes é a ação de pedogênese, ou seja, de formação de solo, essa rocha aí se decompondo. No caso aí dessa imagem que vocês estão vendo, pode ser tanto aí a composição mineral da rocha decomposta, né, tá começando a se decompor, como também aí uma matéria orgânica que vai acabar se alocando, no caso aí dessas plantas aí, desses líquens, dessa folha que vai acabar se decompondo e ajudar a formar esse solo também, ok? Mais um fator de formação, pessoal, organismos, formas de vida, galera. Vamos começar pelos micro-organismos, algas, bactérias e fungos. Nossa, professor, mas como que isso vai colaborar na formação do solo? Ah, galera, vamos só lembrar, ó, esses micro-organismos acabam servindo aí de decompositores, certo? Eles vão decompor a matéria orgânica. Logo, vão formar o horizonte O, que é o adubo, o humus natural, certo? E automaticamente também, pessoal, esses micro-organismos acabam auxiliando muito na chamada reciclagem dos minerais, ou seja, são eles que reavivam, que dão vida novamente a um solo que já está meio baleadão, meio gasto, certo? Assim como os vegetais também, pessoal, eles podem auxiliar e muito na formação de um solo. Como? Protegendo esse solo do efeito erosivo. Lembra que nós já estudamos aí em outras aulas o efeito, por exemplo, da erosão hídrica, pessoal? Se você tem um solo com vegetação, você vai perder muito menos solo do que um solo sem vegetação, certo? Quer um exemplo? Olha esse desenho aqui, muito bacana, pessoal, tá? Esse exemplo aqui é muito interessante, porque ó, de uma margem, vamos olhar a margem esquerda, você vai ver que tem mata ciliar, que é aquela mata que fica do lado do rio. Ela protege o rio, assim como ela protege o solo também que está do lado do rio, certo? Agora, na margem direita, pessoal, já passou por um processo de erosão. Por quê? Porque a margem está desmatada. Aqui, ó, estão vendo? Se você não tem vegetação e você tem um declive aí em direção ao rio,
inevitavelmente, pessoal, a chuva vai acabar erodindo essa margem, vai formar uma imagem como essa que vocês estão vendo aí, ó, né? Todos esses canais que vocês estão vendo desenhadinhos aí nessa margem do rio que eu coloquei aí, nessa foto, tudo isso daí foi feito por água da chuva, meu. A água da chuva foi cavando uma por uma, forma todos esses canais, esses sulcos aí que vocês estão vendo, certo? E levando um monte de terra para dentro do rio, como vocês podem ver aí nesse desenho, nessa animação, né? Ó, depósito de erosão. Então toda aquela terra, todo aquele solo que era para estar na margem e coberto por vegetação, está onde? Está no fundo do rio. Você tem aí um processo de assoreamento, porque a partir do momento que você coloca um monte de solo no fundo do rio, o que vai acontecer com o rio? Vai elevar o seu nível. Seria a mesma coisa que você pegar um copo d'água, encher até o topo de água e depois jogar umas 4, 5 colheres de terra dentro. A terra vai parar no fundo, mas vai acontecer o que com a água? Não vai caber no copo, vai extravasar. A mesma coisa aí com o rio, tá? Esse é um processo que chama-se assoreamento. Vamos falar disso mais para frente ainda. Falou? Mais um fator de formação de solos, pessoal. O seu material de origem. O que significa isso? A rocha que vai dar origem a esse solo. Nós já vimos em outras aulas, pessoal, que existem rochas diferentes. Por exemplo, uma rocha vulcânica, uma rocha magmática, rocha cristalina, ela é muito mais dura do que uma rocha sedimentar, ela é muito mais rígida. Então, para formar solo com rocha magmática, vai demorar muito mais tempo do que com rocha sedimentar. Tem rocha sedimentar que você pega na mão, você aperta, você esmaga ela, vira pó, né? Quando os minerais não estão ainda plenamente consolidados, aí você pega uma rocha, você aperta ela, ela dilui na sua mão. Em compensação, pega um basalto lá da beirada do rio Piracicaba lá e tenta apertar ele para você ver. Você vai machucar sua mão, não vai conseguir fazer nada, certo? Então, o material de origem também vai ser um fator de resistência à formação dos solos. O autor até coloca para a gente aí, pessoal, de uma forma bem genérica, é isso aqui, né? Você tem aí os solos derivados de rochas claras, de rochas escuras, de sedimentos consolidados, ou seja, quando você tem bacia sedimentar, né? Quando você tem rocha sobre rocha, já está bem consolidado, né? É o caso, por exemplo, daquela margem do rio Piracicaba ali próximo do Carrefour, né? Próximo do Jupiá, onde nós temos aquele paredão. Aquele paredão ali é material de sedimento consolidado, né, pessoal? O que é isso? Durante aí milhares, milhões de anos, aquilo foi se acoplando, né? Foi se cimentando, né? Um em cima do outro ali. Hoje você tem realmente um paredão rochoso. É o caso dessa terceira imagem aí, né? Derivados de sedimentos consolidados. Mas também pode acontecer, pessoal, de formar solo de sedimentos inconsolidados, que é o caso de sedimentos aí que estão soltos, como é o caso de uma duna de areia, como vocês estão vendo nesse exemplo aí. Falou? Tá. Agora, quanto à classificação dos solos, pessoal, lembrando que os solos podem ser classificados de acordo com a sua morfologia, como nós já vimos, né? As cores, por exemplo, né? Facilita muito. A textura, né? Se é mais grosso, se é mais fino, né? Mais siltoso, argiloso, areioso, né? Arenoso, desculpa, né? Areioso é difícil, né, pessoal? Arenoso, né? Então, tem como você classificar de acordo com a morfologia, de acordo com aquilo que você pode ver ou sentir. Mas existem outras formas de classificação mais elaboradas também, pessoal. Você pode classificar os solos como sendo zonais. O que é isso? São solos mediante análises laboratoriais, entre outros fatores, né? Você conclui que o principal elemento responsável pela sua formação é o clima. São solos bem formados, são solos maduros, então isso vai acontecer bastante aí em áreas quentes e úmidas, né? Em regiões intertropicais. Você vai ter aí horizontes A, B e C muito bem caracterizados. É o caso do latossolo, tá? Tanto é que existem várias aí denominações para latossolo. Tem latossolo vermelho, latossolo amarelo, latossolo vermelho e amarelo. Tem um monte de classificação, definição, como eu falei para vocês aí já em outros momentos, tá? Temos os solos interzonais. São aqueles que indicam a influência preponderante do relevo ou da rocha de origem. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, que é o gleissolo. O gleissolo ele é um solo mais encharcado. Esses solos encharcados costumam acontecer aonde? Vamos imaginar que você tem um determinado relevo, certo? Mais inclinado. E depois ele fica um pouco mais plano. Exatamente nessa área de curvatura aqui, pessoal, onde termina o morro, é muito comum você ter um gleissolo, bem onde termina o morro. Por quê? Porque você vai ter toda aquela água descendo, tá? Graças ao efeito da gravidade também, né, pessoal? Então você tem a declividade e a gravidade, aquela água ela vai acabar se acumulando já no finalzinho do morro. Então você tem um solo mais acinzentado, como é o caso do gleissolo, tá? É um solo interzonal. Mas um solo pode ser também azonal, pessoal. O que significa isso? É quando o solo não apresenta característica bem desenvolvida.
Na maioria das vezes são solos novos, são solos que você não consegue nem encontrar o horizonte B, pessoal. São solos pouco profundos, são solos ali que você tem uma dificuldade muito grande para conseguir delimitar os seus horizontes e praticamente você não tem o horizonte B, que é aquele horizonte que vai concentrar maior quantidade de óxido de ferro, que vai concentrar maior quantidade, por exemplo, de argila, tá? Moçada, solos azonais são solos novos, são solos pouco maduros, tá? Se não tem horizonte B, se não tem esse acúmulo, é porque não teve tempo ainda de ter esse acúmulo, certo? Olha ali a importância do fator tempo, certo? É o caso do neossolo, que recebe esse nome por motivos óbvios, né, pessoal? Neo, novo. São solos novos, né? E você consegue observar, principalmente nessa imagem que eu coloquei do neossolo, principalmente a imagem direita, que você tem ainda muitos cascalhos, pedaços grandes de rochas ali, estão vendo? Isso significa que o solo está começando a se formar, pessoal. É um solo jovenzinho. Falou? Ok? Ainda quanto à classificação, pessoal, os solos podem ser de origem eluvial ou aluvial. Cuidado para não confundir essas duas palavras, tá? Eluvial é quando o solo é formado a partir da rocha, da decomposição da rocha do próprio local. O que é isso? Os caras vão lá e pegam uma amostra de solo, pessoal. Descobre-se que a maior parte dos sedimentos são de rochas, por exemplo, magmáticas. E os autores, né, os cientistas, os pedólogos já sabem que realmente a rocha que está logo abaixo desse solo é aquele mesmo tipo de rocha. Qual a conclusão que ele chega? Que o solo que está acima é formado do material da rocha que está embaixo. É um solo eluvial, se formou com base na rocha que está logo abaixo dele, ok? Agora, solo aluvial, pessoal, são solos formados do acúmulo de material transportado. Seria algo do tipo assim, ó, os cientistas vão lá, os pedólogos vão lá, pegam uma amostragem, né, uma tradagem desse solo, e eles percebem por análise laboratorial que os sedimentos que compõem aquele solo não tem nada a ver com a rocha que está embaixo, não tem nada a ver. Só que daí o que eles percebem? Que perto você tem um relevo um pouco mais alto, por exemplo, e que aqueles sedimentos poderiam ter vindo de áreas mais altas. Então, um solo aluvial é quando ele é formado por sedimentos de rochas de outros locais e que foram transportados até aquele local que você está fazendo a pesquisa, certo? É muito comum, pessoal, encontrar solos aluviais próximos de rios. Por quê? Porque os rios, eles transportam muito sedimento. Então, às vezes, um sedimento lá de cima do rio, lá do alto curso, vai parar lá embaixo, no baixo curso. Então, o material da rocha lá de cima vai parar lá embaixo, certo? Então, solo aluvial são aqueles formados pelo acúmulo de materiais que são transportados de outros locais, ok? E sobre a fertilidade, só para a gente fechar, pessoal, aqui tem um mapa muito legal, ó, que mostra para a gente as terras naturalmente férteis, tá, do planeta. Lembrando que muitos solos podem ser recuperados, assim como muitas terras férteis como essas que vocês estão vendo aí já não são mais férteis, tá? Aí você teria solos naturalmente férteis, mas muitos já estão bem desgastados, ok? Falar em fertilidade no mundo, pessoal, o solo mais fértil, naturalmente falando, é esse solo que pode ser encontrado na Ucrânia, nas planícies centrais, ali entre a Europa e a Ásia, tá? Que é o chamado Chernozion, ou Chernossolo. Galera, essa foto ela é fantástica, cara, porque você percebe que o horizonte O é gigante. Você tem uma formação orgânica do horizonte O, que é esse primeiro horizonte, logo abaixo da graminha aí, estão vendo? Ó? Escuro, cara. Por isso que essa região do globo muitas vezes é chamada de planície negra. Por quê? Porque realmente o solo é muito escuro, como vocês podem ver na segunda foto, certo? Chernozion tem no Brasil? Não, pessoal. A grosso modo, os nossos solos aí não chegam aí na composição do Chernozion, certo? Mas nós temos, por exemplo, no litoral nordestino, o solo de Massapé. Já ouviram falar, né? Sim, na aula de história até vocês já ouviram falar. O solo de Massapé, pessoal, a palavra dele vem de amassapé. São solos formados aí da decomposição de rochas como o gneiss e o calcário. São solos que, quando úmidos, quando com chuva, ele fica muito pegajoso. É daí que vem a ideia do amassapé. Ele é um solo meladão, sabe? Ele fica muito melado. Ele se agrega, ele pega muito no pé. Então daí que vem esse nome de amassapé. E vocês já ouviram na aula de história sim, pessoal. Por quê? Porque foi graças a esse solo de massapé que durante o nosso período de colonização os portugueses conseguiram produzir cana-de-açúcar e, consequentemente, açúcar para exportação, certo? Então, esse solo de massapé do litoral nordestino brasileiro já tem um desgaste histórico, tá? Já foi muito desgastado e continua sendo desgastado pela monocultura da cana. Quem já foi para aquela região do Brasil sabe o que eu estou falando, meu. Você pega aquela região litorânea ali, tem muita cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, certo? Ok? Perfeito, galera. Então, ó,
solo de massa-pé, né, para efeito de classificação é um tipo de vertissolo. E o outro solo naturalmente fértil aqui no Brasil, pessoal, é a chamada terra roxa, que eu sei que vocês também já ouviram falar muito na aula de história, tá? Terra roxa vem da palavra roça, pessoal, tá? Esse solo ele foi muito utilizado para a monocultura do café. Então, o período histórico em questão aí seria o final do século XIX, começo do século XX, onde nós temos aí a introdução, né, a massificação da produção de café aí no Sudeste e no Sul do Brasil, e paralelamente, historicamente falando, nós temos a abolição da escravatura e temos a chegada dos imigrantes, e muitos imigrantes eram italianos. Então, para eles, roça significa vermelha, eles chamavam de terra vermelha, terra roça. Só que daí, naquelas traduções, né, pessoal, do dia a dia, terra roxa, terra roxa, e ficou terra roxa, tá? Então, até hoje, para nós, é conhecida como terra roxa, mas vem de terra roça, terra vermelha, certo? E é um tipo de latossolo, pessoal, tá? Como a gente já falou em vários momentos durante a aula, tá? A terra roxa é um tipo de latossolo vermelho, certo? E só para vocês conseguirem pontuar um pouquinho, aqui tem um mapa interessante, pessoal. Toda essa região aqui, ó, que vocês estão vendo aí entre o sul, sudeste, até mesmo um pouquinho do centro-oeste do Brasil, como vocês podem acompanhar nesse mapinha pequeno que eu coloquei no canto, vocês podem encontrar aí, pessoal, uma área de derrame basáltico, tá? Geologicamente falando. Então, são áreas propícias a encontrar solo de terra roxa, ou seja, latossolo vermelho. Só que só lembrando, moçada, que toda essa área está bem desgastada por causa da monocultura do café, por causa de outras monoculturas que vêm sendo cultivadas nessas áreas, tá? Questão da pecuária extensiva, tudo isso daí vai acabando muito com o solo aí ao longo do tempo. Falou? Qualquer dúvida, estou no chat, por favor, me chame, estou à disposição de vocês, ok? Abraço, galera, até a próxima!